De um modo bastante simplificado, dividiremos a história da sexualidade em 3 modelos. 1. Modelo do sexo único. 2. Modelo do dimorfismo radical ou da diferença biologicamente determinada. E 3. A ressignificação da sexualidade pela diversidade sexual. Modelo do sexo único. Como assim sexo único? Até o início do século XIX, a medicina não tinha recursos teóricos suficientes para representar a sexualidade humana dividida binariamente entre masculina e feminina. Neste período, diferenças entre homens e mulheres eram consideradas como graus de desenvolvimento em uma mesma classe de origem. Para termos ideia, estudos de anatomia já consideraram as diferenças entre os órgãos sexuais e reprodutores masculinos e femininos como imperfeições do corpo feminino, que por não ter calor vital suficiente, não conseguia expulsar seus órgãos sexuais para fora, e ainda acreditavam que isso provocava vapores que deixavam as mulheres instáveis emocionalmente. As mulheres eram vistas como homens invertidos, defeituosos, e eram mantidas à margem da sociedade, destinadas a exercerem funções subalternas, não podendo desempenhar atividades importantes, tais como a política e as artes. Neste modelo, influenciado pela medicina do grego Galeno, o homem afeminado e a passividade não eram relacionados diretamente ao comportamento sexual passivo, mas se destinavam a identificar aqueles que se colocavam passivamente em relação aos prazeres. Na Grécia Antiga, o amor entre 2 homens era uma forma de afeto mais elevado do que entre um homem e uma mulher. Até o século XVIII, o sexo anal era chamado de sodomia e associado a noções de crime ou pecado, e sendo assim, qualquer pessoa poderia cometê-lo. Os conceitos de homossexualidade e heterossexualidade, como os conhecemos hoje, surgem apenas no século XIX. Recapitulando, no modelo do sexo único, a mulher era vista como um homem invertido, o homem afeminado era o que se colocava passivamente em relação aos prazeres, não existia a distinção heterossexual-homossexual, o sexo anal era nomeado como sodomia, que por sua vez era considerado um crime ou um pecado. Modelo do dimorfismo radical. No final do século XVIII, início do século XIX, os contornos do modelo anterior começaram a se desfazer. Essa mudança não se deu por acaso. Para que fosse possível conjugar os ideais republicanos de igualdade e liberdade, foi preciso justificar as desigualdades entre homens e mulheres de uma outra forma. Nesse momento, as mulheres passam a serem vistas como um sexo diferente, biologicamente determinado. E nesta diferença se ancorariam as justificativas necessárias para a desigualdade entre os sexos, agora traduzidas em uma incapacidade das mulheres para desenvolverem as tarefas de mais importância e prestígio social. Este modelo foi fundamentado a partir de argumentos da ciência moderna, consolidada no século XIX, na qual havia uma concepção da natureza associada à ideia de perfeição. Os indivíduos que desviassem seus comportamentos daquilo que se entendia como natural para o seu respectivo sexo seriam vistos como imperfeitos ou patológicos. Surge então a ideia de perversão e degenerescência. A ciência moderna, fundamentada pela noção de verdade universal, produziu sofisticados discursos capazes de justificar e naturalizar hierarquias, ocultando seu comprometimento ideológico com os valores morais de uma determinada classe dominante. Assim, as desigualdades sociais que existiam entre homens e mulheres, negros e brancos, homo e heterossexuais, foram traduzidas cientificamente em diferenças biológicas, determinadas pela natureza. A heterossexualidade passou a ser considerada como a única experiência identitária capaz de expressar o desejo sexual humano de forma saudável e correta. Importa dizer que o viés científico deste novo modelo de pensamento sobre a sexualidade transpôs a homossexualidade, os comportamentos não heterossexualmente orientados e até mesmo comportamentos sexuais menos tradicionais da categoria de crime ou pecado, que imputavam impunição,
para a categoria das doenças e perversões, que demandavam tratamento médico-psicológico. Os cientistas dessa época, principalmente na medicina, na fisiologia e na psicologia, foram cruciais na construção desse novo discurso e passaram a ter um papel central na elaboração das concepções e normalizações que incidiram sobre a sexualidade e que, em grande parte, perduram até hoje. Foi somente na segunda metade do século XX que começamos a questionar estas crenças de modo mais incisivo. Recapitulando, desigualdades passam a ser compreendidas como diferenças biologicamente determinadas. Surgem os conceitos que classificam e hierarquizam assimetricamente heterossexuais e homossexuais. A ciência constrói saberes que qualificam a homossexualidade como desvio, doença e perversão, e a heterossexualidade como padrão normativo, justificando assim as desigualdades.